e participa ao vivaço aqui no Contra-Ataque. Para começar, tem Clube de Regatas Flamengo, nosso primeiro tema aqui para a gente debater, porque o Flamengo ontem venceu o Cusco do Peru por 3-0 na Libertadores e provavelmente, porque ainda não está 100% confirmado, mas caminha para isso, o Flamengo será o primeiro lugar na classificação geral da Libertadores, que é uma enorme vantagem para o time rubro-negro na luta pelo pentacampeonato da maior competição da América do Sul. Então a gente começa com esse debate perguntando se essa classificação geral do Flamengo na Libertadores, na fase de grupos, ameniza um pouco, essa queda precoce na Copa do Brasil e também se isso alivia a pressão pelo fato do Flamengo ter perdido no último fim de semana, no último sábado, no Campeonato Brasileiro, para o seu arquirrival, o seu maior rival na atualidade, o Palmeiras. 3-0, doeu nos flamenguistas. E eu começo com o Renato Muniz, nosso convidado. Renato, qual é a importância dessa classificação do Flamengo, classificação em primeiro lugar na geral da Libertadores, neste momento onde o Flamengo, onde o torcedor do Flamengo está um pouco machucado? Boa noite. Boa noite, pessoal de casa, tudo bom, né? Sobre essa pergunta, Libertadores é um campeonato distinto, diferente do que o Flamengo foi desclassificado, que é a Copa do Brasil, né? Então, em primeiro lugar, já é uma coisa satisfatória. Por quê? Porque lá na frente se cobra. Quem é primeiro colocado vai decidir o jogo em casa. Sempre na fase de mata-mata, o primeiro colocado decide o jogo da volta em casa. Uma boa vantagem, né? Então, com a torcida, tudo a favor, isso melhora tudo, né? Bom, Dayton Meirelles, se você fosse flamenguista, você ficava feliz da vida, esqueceria a eliminação precoce do Flamengo na Copa do Brasil para o Vitória, esqueceria o chocolate que o Flamengo tomou do Palmeiras no último sábado, 3-0? Francinito, é aquela velha história, além da queda do coice. Caiu na Copa do Brasil, levou o coice do Palmeiras no Brasileirão. Eu disse aqui na sexta-feira que esse jogo entre Flamengo e Palmeiras, ele seria um divisor de águas para uma espécie de segundo semestre para as duas equipes. O Flamengo é o clube brasileiro que mais cedeu jogadores para a seleção, para a Copa do Mundo. Quando voltar, esses jogadores vão precisar de um tempo de descanso. Palmeiras cedeu acho que 3 ou 4, se não me falha a memória. O Flamengo vai para 7 ou 8. E aí o que é que acontece? Eles vão precisar de descanso. O Flamengo teve a oportunidade de encostar no Palmeiras e ficar ponto a ponto ali, disputando a liderança do Brasileirão. E hoje fica numa situação difícil, porque o Palmeiras aumentou um pouco mais. Mesmo 7 pontos a diferença. 7 pontos, mesmo depois da Copa. O Flamengo ainda vai ter aí pelo menos 2 semanas de descanso desses jogadores que vão, jogando ou não na Copa, eles precisam, é regra, eles precisam descansar depois da Copa, a não ser que a seleção seja eliminada nas primeiras fases e eles voltem, E aí, o que é que acontece? Serve de consolo essa classificação na Libertadores? Por enquanto. Por enquanto. Gostei desse por enquanto, porque se os resultados não voltarem, Por enquanto. O torcedor vai ficar chateado. É isso que eu estou dizendo. É um risco que o Flamengo corre, porque agora ele vai pro tudo ou nada na Libertadores. Mesmo sendo a primeira opção em jogar em casa, o fator casa, para decidir e tal, o Flamengo vai começar a ter pedreiras. Por quê? Porque todo mundo vai querer vencer um dos grandes vencedores da Libertadores dos últimos anos. Bom, Cássio, o Flamengo, para mim, é um time que, neste momento da competição, deu um passo importante rumo ao pentacampeonato, ao tão sonhado pentacampeonato. Não resta dúvida que você terminar a fase de grupos, em primeiro lugar na classificação geral, é um passo importante ao tão sonhado pentacampeonato. E isso é um início promissor nesse caminho, Terminar a fase de grupos em primeiro lugar geral da Libertadores. Mas a dor do flamenguista, pela queda precoce na Libertadores ou na Copa do Brasil e também a derrota para o rival Palmeiras doeram demais. Machucaram demais os flamenguistas. Para mim, o Flamengo ainda, mesmo com essa classificação
não deixa o torcedor 100% confiante. É claro que aumenta um pouquinho o otimismo em relação à Libertadores, mas em relação às competições nacionais, no caso o Brasileirão, ainda há uma certa desconfiança. Para mim, o Flamengo ainda é um time que oscila muito, principalmente em momentos decisivos da temporada, é o que eu estou vendo agora. Você acha que o Flamengo, a partir dessa classificação geral em primeiro lugar, né, da Libertadores, nessa fase de grupos, muda a chave, passa a ser um time mais forte? Eu acredito, Francinito, que não. O Flamengo, ele já é o melhor elenco do futebol da América do Sul há um tempo. Eu não acho que essa classificação passe por nada mais que não seja uma obrigação do Flamengo de ser o atual campeão, ser um time com o investimento que tem, de chegar e classificar nas cabeças, ou pelo menos brigar para ser a classificação geral. A possibilidade de ser a classificação geral é muito grande. Ainda tem umas definições independente do Vale, mas enfim, o saldo de gols é muito grande. Eu acho que é muita obrigação. Eu acho que não ameniza de forma alguma. A única forma de amenizar tanto a queda para a Copa do Brasil quanto a derrota para o Palmeiras é o jogo contra o Palmeiras em São Paulo. É isso. O Flamengo vai viver à mercê da data entre Flamengo e São Paulo no Allianz Parque, onde quer que seja lá em São Paulo. Enquanto esse jogo não acontecer, o Flamengo não vai ter paz para trabalhar. Por quê? Já vem com um fantasma nessa temporada, que é um fantasma que a própria diretoria colheu, né? Demitiram o Felipe Luiz e contrataram o Leonardo Jardim. Então já tem essa pressão. O Felipe, inclusive, está sendo sondado pelo Bayer Leverkusen. Então já tem essa pressão da troca do treinador. Mas a pressão das eliminações e a derrota para o Palmeiras em casa da forma que foi, eu acho que não serve de consolo nenhum. E torcedor que acha que serve de consolo, eu acho que está sendo muito ingênuo ao acreditar que essa diretoria, com as trocas que fizeram, com a passação de pano e com a blindagem que está tendo em relação a fazer autocríticas, acaba sendo muito ingênuo, porque o Flamengo não se propõe mas o torcedor a classificar. É um risco, né? O torcedor um risco para o torcedor, porque a frustração pode triplicar, porque cair na Copa do Brasil, perder a liderança do Brasileirão, e vai que agora vai para o mata-mata na Libertadores. Se perder, acaba o ano pro Flamengo. Eu acho assim, Daito, que nem se o Flamengo ganhar clássicos em sequência, jogos importantes, até o jogo de São Paulo contra o Palmeiras, o Leonardo Jardim não terá paz no trabalho dele por conta do fantasma radical. Até porque Jorge Jesus está no Rio de Janeiro. É verdade. O caso está sendo muito radical, na minha opinião, porque o torcedor, de modo geral, não é só o torcedor do Flamengo, de modo geral, o torcedor é mesmo ingênuo, o torcedor é de oba-oba, é de momento, né? Muda o humor do torcedor da noite para o dia. Vamos ter a janela de transferências agora na metade do ano. Se o Flamengo faz uma contratação milionária, bombástica, o torcedor já fica super animado. E se o Flamengo, mesmo antes do confronto na volta contra o Palmeiras pelo Brasileirão, encosta ou ultrapassa o Palmeiras na liderança do Brasileiro, o torcedor já está com o Flamengo de novo, 100% com o Flamengo. Nunca abandonou. Esse momento está aquela desconfiança, está aquela dor ainda, né, pela eliminação precoce da Copa do Brasil e a derrota para o Palmeiras. Mas esse humor do torcedor pode mudar rapidamente, não precisa chegar até o jogo de volta contra o Palmeiras. Campeonato Brasileiro, os campeonatos brasileiros, né, que os brasileiros jogam, é muito longo, pô. É longo, entendeu? Vamos com calma, uma derrota não vai. É um jogo de 7 pontos ali para encostar no Palmeiras, pá. Mas calma, que tem um jogo de volta, vamos devagarinho. Libertadores foi aí ontem, né? Vamos devagarinho. É porque, assim, a minha análise é a seguinte. Eu acho que no nível que se encontra o Flamengo e Palmeiras no futebol atual, a única forma de você tirar a paz do flamenguista, ou da diretoria do Flamengo, ou do Clube Flamengo, é você ter um confronto direto e quem sai derrotado. É sempre assim. Nos últimos anos tem sido assim. Quem sai derrotado de Flamengo e Palmeiras geralmente tem uma temporada cambaleando depois do jogo. A gente trouxe até os números que foram bem acirrados nos últimos anos. Assim, não no Brasileirão, né? O Flamengo estava com uma larga vantagem antes de ter a derrota que teve. Mas eu acho que meu ponto de vista se dá nisso. O Flamengo e o Palmeiras, eles definem muito da sua temporada no confronto direto entre si. Tanto que o Palmeiras diversas vezes chegou pior pós-derrotas para o Flamengo. Mas mesmo assim ganhou o título de brasileiro. E em muito tempo o Flamengo não perdia para o Palmeiras. Como é que o Flamengo vai repetir? Numa larga escala, né? Esse é um ponto, Daito, mas o Cássio está colocando isso, mas o Flamengo não ganhou todos os campeonatos, mesmo estando com a longa invencibilidade do Palmeiras. O Palmeiras ganhou o título perdendo para o Flamengo. O Palmeiras estava há 9 anos
que não ganhava do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E mesmo assim ganhou o Campeonato Brasileiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você viu que o Abel Ferreira chegou pro clássico pressionado. A torcida pediu a cabeça, vaiou. O Abel Ferreira. Entendeu? Aí o que é que o Abel foi lá? Pegou a vela da chama do Flamengo, chegou lá, ó, meteu na boca, pagou a chama do Flamengo, tá aí. Jogou o Flamengo na cova dos leões, porque a torcida tá chateadíssima, e ressuscitou o Abel. O Abel voltou a ser o ídolo e referência do Palmeiras, que vinha sendo criticado pela sucessiva... Por isso que eu digo justamente que esses jogos definem muito. Olha, o Abel estava no inferno, né? Estava praticamente demitido. Se o Flamengo vence o Palmeiras... Eu concordo com vocês. Se o Flamengo ressuscitou o Abel e tirou o Palmeiras da crise e pode ter se enfiado nela, né? Se o Abel perde para o Flamengo, o Abel não voltava empregado. Era difícil. Bom, vamos mudar agora nosso tema, vamos mudar a chave aqui no Contra-Ataque.